Oi pessoal do 10º termo, esse é o quarto vídeo que eu estou gravando sobre a parte geral dos tributos. O primeiro foi sobre o direito tributário, o conceito de tributo. O segundo foi sobre impostos. O terceiro foi sobre taxa e contribuição de melhoria. E nesse nós vamos dar uma palavrinha sobre empréstimos compulsórios e, aliás, vou usar o singular, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Estamos aí trabalhando de forma remota. Tô gravando aqui para vocês, sossegado, tranquilo. E vamos aí com muito ânimo, né? Porque não estamos tendo as aulas presenciais, mas estamos nos abrindo à tecnologia, né? Aula à distância, aula gravada, dá para ver, dá para rever. Dá também assim, vamos usar bastante ferramenta do aprender, mesmo depois que passar essa época da suspensão das aulas. E vamos levando, né? Vamos nos adaptando, vamos sobrevivendo, né? Seguindo dia a dia, não é mesmo? Muito bem. Eu lembro que desses vídeos que eu estou mandando sobre tributos, espécies tributárias, eu vou tirar uma questão da prova, tá? Lembro disso, tá bom? Bom, vamos começar falando hoje são dois assuntos, empréstimo compulsório e contribuições sociais. Vamos começar falando do empréstimo compulsório. Eu acho engraçado que quando fala empréstimo compulsório é uma coisa que é contraditória, né? Empréstimo compulsório. Agora eu vou falar, olha, você me empresta seu livro? Ó, mas eu vou levar de qualquer jeito. Eu acho engraçado isso, né? Empréstimo compulsório. Bom, empréstimo compulsório, ele só pode ser instituído pela União Federal. Pronto, só a União Federal. E mediante lei complementar. Não pode por lei ordinária, não pode por medida provisória, não pode. Tem que ser lei complementar. Ele vem referido lá no artigo 148 da Constituição. E é suco de fruta, tá, gente? É suco de fruta, tá? Eu não bebo álcool, né? Suco de fruta só. Suco de pêssego gostoso. Ó, a gente tá gravando assim em casa, então vamos ficar à vontade, né? Bom, gente, mas o empréstimo compulsório, ele é instituído só pela União Federal. Olha que interessante. As espécies tributárias que tratamos até agora, que são os impostos, taxas e a contribuição de melhoria, eles são instituídos pela União, Estados, municípios ou Distrito Federal, qualquer um. Já o empréstimo compulsório não, só União Federal. Então se alguém perguntar, município pode, Estado pode, Distrito Federal pode? Não, é União Federal e só, tudo bem? Só a União Federal que pode instituir. E o empréstimo compulsório, ele é instituído mediante lei complementar em determinadas situações previstas na Constituição. São duas situações previstas na Constituição. Uma, guerra ou sua iminência ou calamidade pública. E segundo, uma obra pública que exija um investimento em caráter nacional. Então são duas situações onde o empréstimo compulsório pode ser exigido, pode ser imposto pela União Federal. Ó, faz um tempão que nós não temos empréstimo compulsório, hein? Se eu não me engano, nossa, acho que foi em 86, 87, acho que foi 86, acho que foi instituído empréstimo compulsório pela última vez. Eu não tenho certeza disso não, mas foi naquela época mais ou menos. Eu era estudante na faculdade de Direito, olha só. E aí foi instituído empréstimo compulsório naquela época. E depois não. Depois, desde a vigência da Constituição Federal atual, outubro de 1988, nós não temos a instituição de novos empréstimos compulsórios. Que eu me lembre, não. Só antes da Constituição atual. Bom, quais são as situações? Para que serve o empréstimo compulsório? Para juntar dinheiro. A União Federal não tem dinheiro e precisa para alguma coisa. Para quê? Para enfrentar uma situação de guerra ou iminência de guerra, que é uma coisa que nós não esperamos ver, ou então para enfrentar uma situação de calamidade pública. Então esse é o primeiro caso. Guerra não precisa explicar o que é, né? Não precisa, é um enfrentamento beligerante de dois países.
Então nós temos armas, batalhas, conflitos, pessoas morrendo, pessoas passando fome, nós temos isso é guerra. O Brasil ele não se envolve em guerra faz tempo. A última guerra que o Brasil participou foi a Segunda Guerra Mundial, que mandou o pessoal lá para a Itália. Que, aliás, lá eles mandavam os brasileiros na frente, aí depois iam os americanos, né? E normalmente os brasileiros eles eram judiados. Era uma coisa muito assim difícil para os brasileiros que estavam lá na batalha, viu? Muito difícil, na Segunda Guerra Mundial. Bom, então nós temos a guerra, ou a iminência de guerra, e uma situação de calamidade pública. Um exemplo de calamidade pública. Uma epidemia, uma pandemia, é um bom exemplo. Então, em tese, o governo poderia instituir empréstimo compulsório agora, por causa disso. Tem outras situações também, né? Qualquer situação assim de calamidade pública, ou por motivo humano, ou por motivo da natureza, ela gera assim, uma situação em que pode ser instituído empréstimo compulsório. Então, hoje, nesse caso, eu espero que o que eu esteja falando não seja profético, né? Num caso desses, uma pandemia, o governo federal, sim, ele pode instituir um empréstimo compulsório. É possível, constitucionalmente é possível. Segundo caso de instituição de empréstimo compulsório é para investimentos de caráter nacional. Então, uma obra, alguma coisa assim tem que ser feita que interessa ao Brasil todo. Por exemplo, uma obra para garantir energia elétrica. Eu acho que dos meus alunos ninguém lembra do apagão que teve em 2000, 2001, acho que foi 2001, quando simplesmente começou a ter falhas no sistema de distribuição de energia elétrica, de geração e distribuição. Começou a faltar energia. Então existia até um chamado o apagão, existia a economia de luz. Então as prefeituras, elas desligavam as luzes do poste. Tinha poste com luz, poste sem luz, poste com luz, poste sem luz. E tinha uma campanha para as pessoas deixar a luz de casa apagada. Ninguém vai lembrar disso, né? Mas acho que a maior parte nem vivenciou isso. Mas aconteceu, viu, gente? 2000, 2001, acho que foi 2001. Depois dei uma pesquisadinha na internet, vocês vão ver essa história. Então vamos supor que vai acontecer de novo. Todo mundo precisa de energia. Há necessidade de energia elétrica. Então precisa construir usina nuclear, precisa construir uma grande usina hidrelétrica. Não tem dinheiro. Institui empréstimo compulsório. Então é uma situação também que pode ser instituída. É interessante que a lei que institui empréstimo compulsório, ela vai estabelecer também o prazo da devolução do dinheiro, porque é empréstimo, então tem que haver o pagamento. Normalmente o governo ele não faz essa devolução, então tem muitos advogados que têm clientes que juntaram os recibos, etc. E eles acabam entrando com uma ação de repetição de indébito, então isso é uma situação comum. Uma outra situação em que antes era instituído o empréstimo compulsório e hoje pela Constituição Federal não pode, está no artigo 15, inciso 3º do Código Tributário Nacional. Isso foi revogado pela Constituição Federal atual. Nem sei porque que está lá, não tem nenhuma anotação. Pelo menos os códigos que eu vi não tem uma anotação. Que era para garantir o enxugamento de moeda, assim, redução do poder aquisitivo da população. Tinha uma teoria muito interessante, dizendo que o culpado da inflação era você. Era eu. E que quando tinha muito dinheiro em circulação, as pessoas tinham dinheiro, então se retirasse dinheiro das pessoas, diminuía a inflação. Era uma teoria muito interessante, né? E como que eles retiravam dinheiro? Instituindo empréstimo compulsório. Era a absorção de poder aquisitivo. Acho que essa que é a expressão do artigo 15, inciso 3º. Não ocorre mais, viu, gente? A Constituição Federal não recepcionou isso. Mas pode ser questão de concurso, hein? Pode ser questão de prova. Então, por exemplo, você colocava um empréstimo compulsório sobre combustíveis. Então, você ia abastecer o carro de gasolina. Na época não era comum álcool, viu, gente? Década de 80. Aí no preço da gasolina tinha o preço do empréstimo compulsório, um percentual. Você ia comprar passagem aérea, tá o preço da passagem aérea. Você ia comprar roupa, acessório, tal, tinha empréstimo compulsório. Então o produto ficava mais caro. Então a teoria é que se o produto ficasse mais caro, as pessoas gastavam menos, compravam menos, gastavam menos, tinha menos inflação. Não preciso dizer que não deu certo, né? O empréstimo compulsório e tudo, a inflação na década de 80 ela disparou.
Então a gente tinha inflação, é difícil de falar hoje em dia, né? É difícil. A meninada não entende isso, não vivenciou isso. Mas você tinha uma inflação de 10, 20, 30, 50% ao mês. Você tinha um preço de manhã e um preço à tarde nas lojas. Tinha mercadoria que era vendida em dólar. É verdade, aqui na cidade você tinha preço em dólar. Mas ó, isso é outro tempo, tá? Mas o que eu quero deixar claro é que essa hipótese do artigo 15, inciso 3º do Código Tributário Nacional, empréstimo compulsório, em conjuntura que exige a absorção de poder aquisitivo. Essa situação não ocorre mais, tá bom? Hoje você só pode instituir empréstimo compulsório, só a União Federal, em caso de guerra ou calamidade pública ou investimento de caráter nacional, tá bom? Bom, vamos passar para frente, que já deu 10 minutos esse vídeo, hein? Deixa eu virar aqui minha colinha. Contribuições sociais. As contribuições sociais, elas são instituídas só pela União Federal para assegurar recursos para os programas sociais e previdenciários do governo. Essa é a finalidade. Então nós temos muitas contribuições sociais. Nós temos uma penca de contribuições sociais. Vamos lá. Vamos dar uns exemplos. A contribuição previdenciária que o empregado faz para o INSS e o patrão também tem que fazer a sua cota. É um exemplo de contribuição social. A contribuição das empresas, o chamado CSLL, Contribuição sobre Lucro Líquido, é outro exemplo. O COFINS é mais um exemplo. O FGTS é mais um exemplo dessa contribuição. Embora tenha julgado do Supremo Tribunal Federal dizendo FGTS ele não é tributo. Bom, é uma exigência em moeda? É compulsório? É instituído em lei? É sanção de ato ilícito? Não. É cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada? Para mim é tributo. O STF, se você for pesquisar, você vai ver julgado o STF dizer não é tributo, é alguma outra coisa. Para mim está claro que é um tributo. Essas contribuições sociais servem para manter os programas sociais do governo, inclusive a Previdência Social. Então, quando você tem programas como Bolsa Família, quando você tem programas de Previdência, o Regime Geral de Previdência, então esses programas eles são custeados com essas contribuições sociais. Se faltar dinheiro, pega dos impostos. Então você vai usar o dinheiro arrecadado com essas contribuições sociais para manter o sistema previdenciário. Vocês têm a disciplina de Direito Previdenciário, então ela trata bastante das contribuições sociais. Então o propósito delas basicamente é garantir assim, recursos para os programas sociais do governo federal. E Estado e município e Distrito Federal podem instituir contribuições sociais? Não. Não contribuições sociais dedicadas à sociedade. Não. Isso não. Para programas sociais, não. O que o Estado, o Distrito Federal e os municípios devem instituir é uma contribuição sobre o salário dos seus servidores. Então nós vamos ter uma contribuição para garantir o regime previdenciário oficial. É uma modalidade de contribuição social? E a única que os estados, municípios e Distrito Federal podem instituir. Então, quando eu disse que a União Federal é que pode instituir as contribuições sociais, é no sentido dela instituir para manter os programas sociais. Como, por exemplo, Bolsa Família. Não sei se está com esse nome ainda, deve estar. Por exemplo, Bolsa Família. Então, vai ser mantido com o dinheiro arrecadado pelas contribuições sociais. E os estados e municípios e o Distrito Federal só podem instituir uma contribuição compulsória com relação aos seus servidores. Para quê? Para garantir a previdência social, a aposentadoria desses servidores. Só nesse caso. Bom, o vídeo está chegando no final. Eu agradeço a todos a atenção dispensada. E nós temos mais um vídeo ainda, viu? E dentro desses vídeos que estamos preparando, que estamos trabalhando, nós vamos ter uma questão tirada para a prova. Agora para a prova do dia... É dia 13, a nossa prova do dia 13. Então tá bom. Um
Um abraço a todos e bom estudo na nossa disciplina e nas outras também, hein? E boas provas a todos.